Se você está em busca de ideias do que comer para emagrecer, você chegou ao vídeo certo. Hoje eu vim te contar 10 alimentos que eu mantenho na minha rotina alimentar, que eu consumo praticamente todos os dias e que já me ajudaram a perder muitos e muitos quilos. Quando a gente pensa no que comer dentro de uma dieta de emagrecimento, eu quero trazer para você um gráfico que só ele já vai te ajudar a fazer melhores escolhas. Eu compartilhei aqui a minha tela para a gente conversar um pouco sobre as categorias de alimentos. O título do vídeo eu trago que eu vou te mostrar 10 alimentos industrializados e que salvam a minha dieta de emagrecimento. Mas antes da gente entrar nesses alimentos, é interessante que você entenda que a gente tem algumas categorias de alimentos. A gente tem primeiro os alimentos in natura, que são aqueles que são retirados diretamente das plantas e dos animais. É o famoso vamos comer planta e bicho. Planta e bicho é o que a natureza nos dá, é o melhor tipo de alimento para a gente consumir. E aí aqui, por exemplo, a gente tem a espiga de milho, o milho em si, como ele é retirado da natureza. Depois a gente tem, fora os alimentos naturais, a gente tem os industrializados, que são essas duas categorias aqui. Então a gente tem, dentro dos industrializados, os alimentos processados e os ultraprocessados. Dentro dos processados, a gente tem aqueles alimentos que eles passam por processos de limpeza, de moagem, tira a casca, às vezes torra, coloca um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar para aumentar a sua durabilidade. Então aqui no caso do milho, seria o milho enlatado. Já seria um alimento processado, mas ainda ele é próximo do alimento in natura. E depois a gente vem com a terceira categoria, que são os ultraprocessados. Os ultraprocessados são aqueles que eles são passados por muita manipulação. Muitas vezes eles têm só traços do alimento original, que seria no caso aqui, por exemplo, um salgadinho de milho. E aí esses alimentos, eles são adicionados muitos aditivos, muitos conservantes e muitas substâncias. Muitas vezes realçar o sabor, são alimentos que são mais hiperpalatáveis, eles estimulam as nossas papilas gustativas e eles geralmente são mais calóricos. E aí aqui, dentro desse contexto de categorias de alimentos, o mais interessante é que a gente sempre busque consumir. Opa, aqui tá errado. Voltamos. Então, o ideal, dentro de uma escolha alimentar, pensando na nossa saúde em geral, mas principalmente em emagrecimento, o ideal é que a gente consuma a maior quantidade de alimentos in natura e a menor quantidade de alimentos ultraprocessados. Eu busco não demonizar nenhum tipo de alimento. Para quem não sabe, eu pratico autonomia alimentar e dentro da autonomia alimentar a gente pode incluir qualquer tipo de alimento dentro das nossas calorias do dia. Para a gente emagrecer, a gente precisa estar em déficit calórico. Tem inúmeros vídeos aqui no canal sobre isso, vou deixar as playlists listadas. Então, qual é a ideia? Se eu quero, por exemplo, num dia específico, incluir um salgadinho dentro da minha dieta, é só eu colocar as calorias referentes ao salgadinho dentro do meu orçamento de calorias e dentro do meu orçamento de macronutrientes. E aí, justamente por você ter essa liberdade de controle, você consegue encaixar qualquer tipo de alimento. É claro que não é interessante que os ultraprocessados entrem na nossa rotina alimentar, mas dá pra gente encaixar dentro de alguma situação específica e a gente não precisa se restringir. Então, só pra gente concluir essa parte, o mais interessante é que as nossas escolhas alimentares sejam sempre focadas aqui, mas dentro dos industrializados, a gente também consegue ter opções interessantes que a gente pode manter na nossa rotina e que vão nos ajudar na nossa dieta de emagrecimento, de ganho de massa ou só para manutenção, dependendo de qual for o seu objetivo. Agora a gente vai entrar na lista dos 10 alimentos que eu trouxe para vocês, mas queria frisar que não é um alimento específico ou esses aqui que eu trouxe ou qualquer outro que vai fazer você emagrecer. Para a gente emagrecer, a gente precisa preservar o déficit calórico e isso depende da quantidade de calorias que a gente tem que consumir no nosso dia. Como eu falei, aqui no canal tem bastante conteúdo sobre isso, vou deixar linkado aqui embaixo uma calculadora de calorias também, que você consegue colocar os seus dados pessoais e encontrar quantas calorias você precisa comer diariamente para emagrecer. Não deixa de acessar, de buscar esse conhecimento, é uma coisa que mudou completamente a minha vida. Ter o controle das minhas calorias, controlar os meus macronutrientes, ter essa autonomia alimentar é muito interessante para quem quer emagrecer e, mais importante do que emagrecer, manter o peso perdido. Então vamos lá, o primeiro alimento industrializado que eu trouxe é o pão de forma integral. Esse pão é um pão que eu uso diariamente, ele é de uma marca bem específica, da Nutrivida. Não é muito fácil de encontrar, mas é um pão que eu sou apaixonada.
Mas, independente da marca do pão, não precisa ter medo de comer pão. 2 fatias tem geralmente 115 a 120 calorias, é muito pouco. Dá pra gente comer pão todos os dias e ainda assim conseguir emagrecer. Toda a minha fase de emagrecimento, eu emagreço e continuo emagrecendo comendo pão todos os dias. É sempre interessante incluir uma fonte de proteína também. Aqui no canal eu ensino a fazer um pão com ovo, que é o meu café da manhã de todos os dias. Vou deixar esse vídeo linkado aqui no card também. Primeiro alimento industrializado é o pão de forma integral, mas se você preferir, também pode ser o pãozinho francês, sem problema nenhum. O segundo alimento que eu mantenho na minha dieta de emagrecimento é o creme de ricota light. Eu como esse alimento sempre junto com pão com ovo, passo o creme de ricota em cima do pão, coloco o ovo, ó. Coisa mais deliciosa do mundo. Também como ele com torrada, coloco às vezes em alguma receita que eu vou fazer, um frango com molho cremoso, também sempre uso creme de ricota. Também tem pouquíssimas calorias, cerca de 30 calorias em 30 gramas, então é muito tranquilo e muito saboroso de encaixar na dieta. Também poderia ser um requeijão light, mas eu já uso creme de ricota há muitos anos, então é um produto que eu gosto muito e sempre recomendo. O terceiro alimento que eu também como com creme de ricota, essa torradinha, ela vem em 6 pacotinhos assim pequenininhos. Eu gosto muito de comer ela, por exemplo, antes de treinar, eu como 3 torradinhas dessa, passo um requeijãozinho light, às vezes coloco um pouquinho de frango desfiado em cima. Eu gosto muito, é um lanchinho que assim, você não tá com tanta fome de comer uma refeição completa, mas você já tá com um pouquinho de fome e ainda vai demorar pra você comer. Ela tem cerca de 11 calorias a cada unidade, então você come 3 dela, dá 30 calorias, você passa um creminho de ricota em cima, é uma super mão na roda. Gosto muito dessa torradinha, eu como ela praticamente todos os dias. O quarto alimento é o biscoito de arroz. Esse biscoito de arroz, ele tem só 2 ingredientes, é basicamente arroz e sal, e tem essa versão aqui que tem chia e linhaça, mas não muda muita coisa. Eu nunca gostei muito disso daqui, antigamente eu achava que tinha muito gosto de isopor, mas hoje eu me acostumei com o gosto, ou eu passo um creme de ricota, ou eu sempre trituro ele dentro de uma salada de fruta com iogurte. Eu já vou mostrar o iogurte que eu uso. Então eu acho que ele fica super saboroso, dá uma crocância, fica muito gostoso junto com uma fruta. E uma dica muito interessante, o biscoito de arroz é dessa marca da Camil, ela vem em 2 embalagens diferentes. Ela vem nessa daqui, que vem uns pacotinhos assim pequenininhos, eu acho que com 6 unidades aqui dentro. E tem uma outra embalagem que é um pacotão que vem cheio de só os biscoitos, sem embalagens menores. Essa embalagem aqui é muito melhor. A outra embalagem, às vezes o biscoito tá meio murcho, fica com gosto bem ruim. Então, se for comprar, essa embalagem é a melhor que existe. O quinto alimento que sempre tá na minha rotina alimentar de emagrecimento é esse iogurte, é o Activia Zero. Ele também tem super baixa caloria, então eu sempre faço salada de fruta com ele, misturo com whey, com a fruta e o biscoito de arroz. Como isso praticamente todo dia, com mamão, com morango. Gosto muito, facilita demais a vida para fazer lanche. Tomar também junto com um pão, junto com uma torrada. É um iogurte que é bem saboroso e gosto muito desse iogurte. E um outro iogurte que eu também gosto, que tem um perfil um pouco diferente, é esse aqui da Vigor. Esse daqui é um iogurte mais grego, ele é um pouco mais firme. Esse Activia é um pouco mais líquido e esse daqui é um pouco mais firme. Esse daqui eu pego, geralmente eu misturo com um pouquinho de cacau, com um pouquinho de whey. Também jogo um morango, um biscoito de arroz ou uma granola, também fica muito gostoso, também super baixa caloria. Esse potinho aqui tem só 50 calorias, então dá tranquilamente para encaixar dentro das calorias numa dieta de emagrecimento. E junto com os iogurtes, ou eu tô consumindo o biscoito de arroz, ou eu tô consumindo uma granola. Essa granola aqui é uma opção que eu gosto muito, ela é 0 adição de açúcar, então ela é bem mais reduzida em calorias. Tem alguns perfis de granola que tem bastante adição de açúcar, mas essa daqui é uma opção bem interessante. Ela ainda assim é um pouco calórica, e geralmente eu coloco de 10 a 15 gramas, mas acho que já dá um sabor muito especial. Eu gosto muito de granola, muito mesmo, então eu sempre coloco nas preparações que eu faço. O alimento de número 8 não poderia faltar, é o Whey Protein. Aqui em casa a gente usa 2 marcas. Ainda não sou patrocinada por nenhuma delas, mas quem sabe em breve. Aqui em casa a gente usa da Growth, esse aqui é o sabor de doce de leite, e esse daqui é o sabor de coco da Dux. Para quem não sabe, o Whey Protein é a proteína do soro do leite.
então é uma maneira muito fácil de bater a meta de proteínas do dia. Então sempre misturo com iogurte, faço várias receitas, bolinho, creminho, sorvete, é muito prático, é muito saboroso. O sabor da Dux é imbatível. Mas eu também gosto muito do da Growth, eu sempre faço o meu mingau de aveia com esse whey. Tem receita aqui também, vou deixar o link aqui do vídeo aqui no card. Então, whey protein não falta na nossa rotina alimentar. Todos os dias, eu, Paulo, Gabriel, todo mundo come proteína com whey protein, porque facilita demais a vida e é um alimento muito bom para ter na rotina alimentar, seja de emagrecimento, seja de ganho de massa, seja de manutenção. Proteína é muito importante para a nossa alimentação e para a nossa saúde. E o alimento de número 9 é a gelatina zero. Gelatina zero quebra um galhão, porque dá para você fazer, para você ter muito volume, gera muita saciedade, 0 calorias. Às vezes eu bato a gelatina com iogurte, vira mais ou menos um mousse. E se você está pensando que a gelatina zero tem muito adoçante, gente, esse canal não é um canal de hater de adoçante, ok? Eu consumo adoçante diariamente na minha rotina, não tem problema nenhum dentro das quantidades específicas, precisa ser uma quantidade exorbitante de adoçante para fazer mal à saúde, então não entre em pilha errada por conta disso. E assim, se é hater de adoçante, esse canal não é para você. E o 10º e último alimento que eu trouxe é o molho de tomate. Essa versão de molho de tomate da Elefante é muito boa. É uma passata, se eu não me engano que se fala, é só tomate. Não tem adição de sal, não tem adição de açúcar, não tem adição de conservantes. Então, ele fica super baixo em calorias. Essa versão de 300 gramas tem 100 calorias, basicamente. Então, o que eu uso? Eu uso geralmente quando eu vou fazer um frango com molho, um estrogonofe, um macarrão. É super versátil, então dá muito para encaixar na dieta essa versão de molho de tomate. Esses foram os alimentos que eu trouxe, são alimentos que estão na minha rotina, que me ajudam a manter uma dieta de emagrecimento, que dão saciedade, que são saborosos, que você consegue combinar um com o outro. Então, fica essas sugestões para você. Escreva aqui embaixo o que você achou, se tem algum deles que você gosta, se você tem alguma sugestão para mim, pra gente conseguir fazer essa troca. Espero que você tenha gostado, obrigada se você assistiu até aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal também, caso você ainda não seja inscrito. Um beijo e até o próximo.